Bem-vindas, bem-vindos. Então, o título da live de hoje é Um Mundo de Opções de Cores, um mundo de cores esteja onde estiver. E por que isso? Uma das objeções que a gente vê por aí, até de quem trabalha com tingimento natural, é que o tingimento tem cores limitadas, que tem cores que você só consegue importando, que tem cores raras, de plantas raras, plantas de fora do país, que custa uma fortuna para comprar. E o que eu queria dizer, assim, quando a gente pensa em cores no tingimento natural, a gente tem algumas poucas categorias de substâncias, de moléculas. Geralmente, essas moléculas fazem parte do metabolismo secundário das plantas, né? Então, de toda a planta, tá? E essas moléculas, então, digamos, meia dúzia de categorias de moléculas, elas estão distribuídas em todas as plantas. Algumas têm mais de uma, outras têm mais de outra, tá? Mas todas as plantas têm em algum nível essas moléculas, tá? Algumas que são precursoras são em apenas algumas espécies de plantas. Porém, esses gêneros, essas famílias que têm essas moléculas, se dividem, né? Se estão distribuídas ao longo do globo, né? Não quer dizer, um grupo de espécies só existe na Ásia, outro grupo só existe na Europa, outro grupo só nas Américas, tá? Então, não, a gente tem distribuído pelo globo aí milhares de espécies de plantas e essas moléculas estão distribuídas nessas espécies, algumas mais ricas em um tipo, outras mais ricas em outro, tá? Então, pensando nessa lógica, a gente consegue plantas com todas essas moléculas em todos os lugares, basicamente. É óbvio que lá nos polos não vai ter planta, né? E eu estou falando aqui só de planta, tá? Porque corantes naturais vêm de outros seres vivos, outras espécies que não apenas vegetais, fungos, bactérias, animais, etc. E também de minerais, né? Argilas, rochas, enfim. A gente pode sim conseguir todas as cores em todos os lugares, tá? Porque essas moléculas estão em muitas espécies, tá? Espécies nativas de cada local, tá? O que acontece que às vezes é difícil uma cor específica é porque é difícil de encontrar a planta na natureza, ou porque as pessoas não cultivam ou não sabem extrair a dita cor. Tá? Depois eu vou aprofundar nos exemplos aqui. Então, a gente pode, sim, encontrar todas as cores em basicamente todos os lugares, né? Excluindo aí os desertos, as geleiras, né? Mas mesmo no mar a gente pode conseguir cores de algas, peixes, enfim, mas também excluímos aqui o mar. Mas pensando em geografia terrestre, em praticamente todos os biomas a gente vai encontrar todas essas moléculas, tá? E isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, tá? Porque muita gente fica preso assim, o vermelho só tem no pau-brasil, ou na raiz de rúbia, que aí é uma planta europeia. O azul a gente só consegue comprado, importado e de plantas da Europa, da Ásia, do Japão, enfim. E aqui não existe, tá? Depois eu aprofundo um pouco isso. Amarelos, beges, marrons já são mais comuns, aí não se tem tanta dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso. Essas cores todas vêm de poucas categorias de substâncias presentes nas plantas, e essas substâncias estão distribuídas em centenas de milhares de espécies ao redor do globo. Basta a gente pesquisar, buscar e encontrá-las na natureza, tá? E a segunda questão que eu queria trazer é que, mesmo existindo milhares de plantas tintórias no mundo, e pensando nessa lógica de que todos os lugares vão ter suas opções de cores, a gente não precisa ter todas as plantas, tá? A gente não precisa de todas as opções tintórias. Basta que a gente pense na lógica aí das cores primárias e algumas cores neutras, e deu, tá? Então, você não precisa ter todas as fontes de corante natural para trabalhar com isso. Se você tiver um bom amarelo, talvez dois, porque amarelo é mais comum, mais abundante. Se você tiver uma fonte de azul e uma de vermelho, uma boa fonte de tanino e, por consequência, beges, tá feito. A partir de 4 plantas, 4 fontes de corantes naturais, você consegue literalmente todas as cores e infinitas tonalidades, tá? Então, mesmo a gente tendo milhares, centenas, milhares de opções de plantas tintórias, né? Mais intensas, menos intensas, a gente não precisa ter todas elas, tá? Com poucas plantas, a gente consegue variar cores. Inclusive, na aula 2 do curso gratuito, vocês vão ver que eu obtive 44 tonalidades, entre cores e tonalidades, a partir de uma única planta, de uma única matéria-prima tintória.
44 amostras, tá? Tonalidades às vezes bem parecidas e variação de cores, tá? Cores diferentes, às vezes cores totalmente opostas, de um mesmo corante natural. Então, isso vocês vão aprender como se faz lá na aula 2 do curso gratuito. As cores estão distribuídas em poucas moléculas e essas moléculas presentes em muitas plantas distribuídas pelo globo, tá? Então, o vermelho vem da raiz de rúbia, que é uma planta europeia, vem do pau-brasil, que é ameaçada de extinção, mas a gente tem o crajiru, que é um cipó, é amplamente distribuído, não é ameaçada, e a cor vem da folha, tá? E a cor muito, muito similar à da rúbia, tá? Porque a molécula é muito parecida, né? Essas categorias de moléculas, elas têm diversas moléculas da mesma categoria, mas geralmente a mesma cor ou muito parecida, e maior ou menor concentração nas plantas. Mesma coisa o pau-brasil, tá? Então, eu não preciso ir atrás dessas mais raras se eu tenho uma mais acessível de ampla distribuição no país. Só que nem todo mundo conhece, quem conhece, conhece pela questão de que é uma medicinal e quase ninguém cultiva, então para a gente comprar ela se torna cara, mas para cultivar ela é muito adaptada a todas as regiões, muito fácil de cultivar e propagar, tá? O índigo, então, a partir do qual, as plantas a partir das quais a gente extrai o precursor do azul índigo e também consegue tonalidades de lilás, magenta, rosa, enfim, rosados em geral, lilás, rosado, enfim. As plantas que a gente chama de anileiras, que tem nas folhas o precursor do azul ou essas outras tonalidades, essas anileiras, elas estão distribuídas pelo globo também, em diferentes gêneros e espécies, tá? O gênero mais comum é o Indigofera, o que mais se escuta falar e mais exemplares tem. A Indigofera, então, mais famosa é a Indigofera tinctoria, que é uma espécie asiática. Porém, aqui no Brasil, só no nosso território, já foram registradas 13 espécies desse gênero, tá? E uma delas já é muito conhecida para extração de índigo. A questão é que são raras as pessoas aqui no país que fazem a extração e comercialização desse pigmento, tá? Mas são plantas extremamente rústicas. Sabe aquela planta, aquela capoeira de beira de estrada, que ninguém dá valor nenhum? Essa é a Indigofera sulfruticosa, por exemplo, tá? Uma planta pioneira, uma planta que a gente chama de fabácea ou leguminosa, que ela é uma planta importante para recuperar solo, por exemplo, é uma planta adubadeira, e que ninguém sabe que nessas folhas tem essa preciosidade que é o azul índigo. Demanda um conhecimento, uma metodologia envolvida na extração, tá? Que também não é todo mundo que tem esse conhecimento, tá? Mas é uma planta de ampla ocorrência, tá? Então, são 13 espécies desse gênero já registradas no país, ou seja, espécies nativas de ocorrência natural aqui, tá? Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem 6 espécies registradas. Aí tem espécies mais adaptadas ao litoral gaúcho, outras ao Pampa, outras à região nordeste gaúcho, que é um pouquinho mais quente, mais quase tropical, né? Dá frio também, mas é uma região, digamos, semi-tropical, né? Também tem plantas que ocorrem na serra, nas partes mais no planalto, enfim. Então, 6 espécies, cada uma adaptada às micro-regiões aqui do estado, e que tem a molécula precursora do azul, tá? Mas não tem ninguém cultivando, por exemplo, cultivando com a finalidade de extração e comercialização do pigmento. Então, não dá para dizer que não existe azul aqui. Tem pouquíssimas iniciativas cultivando e extraindo esse pigmento para comercializar. E aí a gente fica, às vezes, muito amarrado a importar, tá? Comprar de fora do país de plantas exóticas. Mas além do gênero Indigofera, existe lá o índigo europeu, que aí ninguém chama muito de índigo, é o único lugar assim que se dá outro nome, que lá, pelo menos, se chama wood, W-O-A-D, ou pastel dos tintureiros, né? Que aí é a Isatis tinctoria, uma espécie europeia, o azul é mais fraquinho, digamos assim, comparado com outras espécies. Espécie japonesa, o índigo japonês é a Persicaria tinctoria, então é uma planta anual, bem diferenciada da Indigofera, que é uma espécie de arbusto. A Indigofera tinctoria, então, asiática, também tem na África, enfim. Então, são inúmeras espécies a partir das quais é possível fazer a extração dessa cor. E a mesma coisa com vermelho, ao longo do globo, existem outras plantas fonte de vermelho, além das 3 mais comuns que eu citei, que tem quebracho vermelho, aguaí, algumas espécies de mangue, né? Muitas árvores têm tons avermelhados na madeira, enfim. Então, ao longo do globo, a gente também vai ter essas outras opções do vermelho, tá? A região andina, mexicana,
são regiões cujo uso do tingimento natural data de milênios, né? Pelo menos 6.000 anos, com comprovação de datação de carbono. Então, há 6.000 anos já se praticava isso nas regiões andinas, por exemplo. E lá também tem espécies particulares, assim, para o vermelho, por exemplo. Além da cochonilha, também comum nas regiões andinas, que é um inseto, né? Um inseto parasita de uma cactácea, uma espécie de cactus, tá? Que também se obtém tons vermelhos, rosados, um pink muito bonito, né? Não é de planta, né? Mas tem aí um conhecimento milenar envolvido na cultura andina, certo? Então, é muito importante a gente entender de onde vem cada categoria de cor, né? De que molécula, de que substância a gente obtém os vermelhos, de que substâncias vêm os amarelos, os azuis. Entendendo essas categorias, nos ajudam a localizar plantas e que partes de plantas, embora muito coloridas, não são corantes bons, e que partes de plantas têm corantes muito bons para usar no tingimento têxtil, tá? Isso a gente também vai falar lá na aula 1 do curso gratuito. Então, é muito importante compreender essas moléculas, essas categorias, né, de corantes naturais, para que a gente localize no nosso entorno as nossas fontes do amarelo, do vermelho, do azul, dos beges, marrons, as cores neutras, tá? E a partir dessas poucas plantas, a gente consegue todas as cores, né, pensando em cores primárias e secundárias e infinitas tonalidades aí trabalhando com cada matéria-prima. Realmente infinitas, é algo que é até difícil repetir de tantos fatores envolvidos, como eu falei aí em 2 lives dessa semana, né, quando a gente falava de produtos exclusivos e ontem também a gente falou um pouquinho disso, tá? Então, por exemplo, na Pano da Terra, né, hoje a gente oferece o serviço de tinturaria em pequena escala, mas quais as plantas que eu trabalho e que a partir delas eu posso obter todas as cores e infinitas tonalidades? A minha fonte de vermelho é o crajiru, a minha fonte de amarelo preferida é a casca de romã, os meus beges, marrons, enfim, cinzas vêm da casca de araucária. E o azul índigo eu ainda importo, porque eu não tenho cultivo da planta, eu não tenho terra para cultivar e até agora eu não consegui ninguém que se dispôs a cultivar por mim. E além, não é simplesmente cultivar, existe ponto de colheita, uma pequena estrutura para extrair esse pigmento, tá? Então, é algo que, embora tenham 6 espécies de plantas aqui no estado, demanda localizar essas plantas, cultivar elas e fazer a extração, tá? É uma extração com rendimento relativamente baixo e se a gente não cuida do horário da colheita, essa porcentagem de rendimento cai vertiginosamente. Já é pequena, cai tipo em 10 vezes essa porcentagem. Mas existe a fonte, existem plantas aqui, tá? Mas hoje eu trabalho, infelizmente, ainda estou amarrada em trabalhar com o índigo importado. Tá? Mas espero que isso mude em breve. Aí vocês também podem achar, mas eu não sei identificar plantas, eu não sei como testar, eu não tenho espaço para cultivar, tá? Como que a gente supera esses obstáculos para a gente obter essas nossas cores? Primeiro que a gente não precisa identificar a planta a nível de espécie ou fazer qualquer identificação para fazer um teste com ela. Se a gente entende minimamente onde estão essas moléculas e que moléculas a gente pode encontrar em cada parte da planta, a gente já tem uma noção de como extrair e mais ou menos a concentração que vai usar. E a partir desse primeiro teste, se revelou algo interessante, a gente testa diferentes porcentagens, a gente vai testar a solidez, para ver se essa tinta dura, não muda de cor, tá? Então, a gente vai fazer uma série de testes e avaliar se é boa ou não. Então, não demanda saber identificar, necessariamente identificar a nível de espécie uma planta para poder testar se é tintória ou não, tá? Não sei como testar. Se vocês sabem tingir, conhecem das moléculas, vocês naturalmente também vão saber testar, porque não é lá o bicho também deduzir, sabendo de que moléculas se trata, de que parte da planta, a dureza daquele material, a gente vai se baseando nas que a gente já conhece, que também são similares, e parte daí para fazer os testes, tá? Não tenho espaço para cultivar essas plantas tintórias, tá? Como eu falei, isso é o que me limita com o índigo hoje, tá? Então, fico amarrada na importação. Mas nada impede, eu estou ainda em busca disso, de fazer parceria com agricultores, né? A pandemia tem atrapalhado muito para mim, pelo menos esse fato específico, mas fazer parceria com agricultores ou com quem tem um pedacinho de terra aí que se dispõe a colaborar contigo, né? O agricultor cultivar para você, assim, no sentido, você se comprometer a comprar aquele material, a fazer testes, enfim,
Ou, às vezes, o agricultor já tem essa matéria-prima na propriedade. Às vezes, essa matéria-prima ela é uma matéria invisível, assim, que ele não dá valor e que pode se tornar, inclusive, uma fonte de renda para ele, que foi o que a gente trouxe aqui na terça da semana passada, na live 2, o exemplo da casca da araucária, né? Quando a gente falou de restauração ecológica. Então, é uma matéria-prima tintória maravilhosa que existe nas propriedades rurais, né? Está lá, basta coletar e triturar, tá? Não envolve nem o cultivo, tá? Então, essas possibilidades, elas vão se revelando à medida que a gente vai conhecendo as opções locais, né? Então, pode ser que seja um material que o agricultor já dispõe na propriedade e basta fazer uma colheita, uma coleta, tá? Ressaltando aqui que essas coletas, elas têm critérios se forem plantas nativas, tá? A gente não pode fazer uma coleta predatória, tá? Mas muitas delas a gente consegue aproveitar fazendo o contrário da predação, que é estimular o cultivo e a disseminação dessas nativas, o que é um ponto positivo, tá? Como a gente falou nessa live 2 da semana passada, quando a gente falou de restauração ecológica. E pegadinhas que a gente cai que a gente não deve fazer, assim, para tentar ter as nossas plantas tintórias. Uma delas que eu recomendo fortemente não fazer é comprar espécies mudas de plantas de fora do país, tá? Se a gente entende que a gente tem opções de todas as cores aqui dentro, não tem por que a gente importar muda, semente de planta de fora, sobretudo de outros continentes, para cultivar aqui. Porque essas plantas exóticas, elas podem ter caráter invasor, tá? E plantas com caráter invasor, elas invadem os ambientes naturais e elas prejudicam as nossas plantas, tá? Elas competem e muitas vezes elas dominam os ambientes onde deveriam ter as nossas plantas e não plantas de fora do país. E isso acontece muito, infelizmente, tá? Então, nessa nossa vontade de ter perto da gente, ter os nossos próprios cultivos de tintórias, esse é um detalhe muito importante que a gente não deve fazer, né? Disseminar plantas exóticas invasoras, tá? O legal é a gente encontrar as plantas locais, nativas daqui, que evoluíram aqui, que fazem parte dos nossos biomas, tá? Que aí o cultivo delas, a gente vai estar ajudando elas a se manterem nesse ambiente, tá? Serem preservadas nesse ambiente. E às vezes, primeiro, como eu já deixei bem claro aqui, a gente tem que estudar o nosso ambiente local, estudar as opções locais, e às vezes a gente pode ter que abrir mão de uma cor ou outra, dependendo da situação, pelo menos até que a gente consiga uma fonte local ou consiga cultivar uma fonte local, tá? Eu, no caso, não abro ainda a mão do azul, mas também não faço, assim, muito tingimento com ele, é bem raro. Mas é uma questão de tempo, né? Até conseguir fazer um cultivo e fazer a extração própria. Mas às vezes a gente pode abrir mão de cores e tá ok, e igual a gente pode ter uma iniciativa super interessante, super legal, sem ter todas as cores. E uma última dica e um último conselho que eu dou para dominar todas as cores aí, tonalidades, é testar muito as plantas do entorno, fazer teste, né? E é muito legal isso com as minhas alunas, que eu vejo assim que quando elas começam, qualquer matinho, capoeirinha no quintal, na calçada, no caminho para o trabalho, seja lá onde for, vira material de teste. Na maioria das vezes pode não dar nada assim muito interessante, mas eventualmente você pode encontrar uma fonte muito interessante de corante natural, interessante e única, e que aí colabora com aquilo que a gente falava na quarta-feira sobre produtos exclusivos. Produtos exclusivos não apenas por terem tingimento natural e serem diferentes do corriqueiro, mas exclusivos porque carregam a cultura e o ambiente do local onde esse produto foi produzido, a cultura, né, envolvida com aquela planta e o ambiente, né, uma parte viva daquele ambiente, uma planta que ocorre ali, né? E é por isso que eu trouxe, então, hoje a Marta aqui da Novelaria Santa Marta, tá? A Marta Teixeira, então, ela é a idealizadora da Novelaria Santa Marta, então produz lã com tingimento natural. Então, vou dar o espaço aqui para ela se apresentar, falar um pouquinho dela, de como ela chegou aí nessa ideia, por que ela buscou o tingimento natural e principalmente para falar o que é a Novelaria Santa Marta. Beleza? Beleza. Bom, então vou me apresentar, né? Eu sou a Marta Teixeira, eu digo assim, eu sou as mãos por trás da novelaria, né?
a gente começou a fazer, a pensar na novelaria, assim, criou ela mesmo, foi em janeiro desse ano, né? Eu passei o ano passado todo, 2020, estudando, fiz o curso da Vanessa, né, de tingimento, fiz eu digo assim, eu fiz todas as etapas. No início do ano, procurei tingimento, aí apareceu a Vanessa, comecei a assistir os cursos, aí fiz os esquentas, fiz até fazer o curso, né? Acho que eu passei por todas as etapas até chegar no curso. E aí a gente criou a novelaria com a finalidade de aproveitar a nossa matéria-prima aqui, porque a gente cria as ovelhas da raça ideal e dá um outro enfoque, né? Não só para a lã vender para a cooperativa, mas sim utilizar essa lã, né? Ter um retorno de uma maneira diferente, né? E a gente pensando assim no tingimento e com a tua orientação, né? Dessa coisa de fazer a pesquisa, de trabalhar com as coisas que a gente tem aqui, coisas locais. Então, a gente optou por trabalhar só com as plantas que nós temos aqui na propriedade, né? Eu não tenho como é que eu vou te dizer assim, uma paleta muito grande, porque a gente sempre está em pesquisa, né? Sempre procurando uma planta nova, que dê uma cor nova, e como tu falou ali no início, né, que a gente vai procurar um monte de planta, e às vezes as plantas não dão, né, a cor, a gente não pode desistir, tem que sair procurando. Mas, assim, o principal da novelaria é tu trabalhar com o que a gente tem aqui, com as plantas daqui da nossa região, aqui do bioma, né, e trabalhar com a raça que é diferente das outras, né, que todos trabalham com merino e corredalha, a gente trabalha com a raça ideal, que é uma lã tão macia e suave, com brilho, quanto a merino, né. E as plantas, assim, aqui atrás, não sei se tu enxerga, Vanessa, vou virar, a nossa paleta de cores. Tá bem eu não bonita. tenho um azul ainda, não tenho um vermelho, mas estamos, né, caminhando, pesquisando, porque não é só fazer o tingimento, né? Tu tem que ter toda uma pesquisa, conhecer a planta, saber todas as propriedades dela, né? Depois testar a solidez. Eu tenho uns testes, umas coisas assim que a gente está esperando para lançar, umas novidades, né? Com tempo, porque tem que ficar vendo se vai descolorir com o sol, né? Toda essa parte técnica que a gente aprende contigo para poder apresentar uma cor sólida, uma cor que tu vai lavar e não vai sair, né? E a gente vai pesquisando. As minhas cores, elas são a única cor que eu acho que todos, as duas eu acho que tem aqui, que todos tingem, que é a carqueja, que eu acho que é essa aqui, né? Que é uma cor, ela é um campo nativo e que todo mundo usa bastante, né? E a aroeira, que é essa aqui. A aroeira foi uma que eu fiz muito teste com ela, teste de mordente, teste de processo, e ela é uma planta bem versátil, assim, ela dá tons diferentes, ela dá cores diferentes, né? Não sei se tu consegue enxergar lá, acho que não, acho que vou pegar aqui. Sim, também essa é a pensei. mesma, são processos diferentes e cores diferentes, né? Essa aqui é um verde, essa aqui dá um cinza. Uhum. Lembrando aqui, gente, que câmeras fotográficas, vídeos, não captam exatamente as cores. Cor. Isso é até uma tristeza, né? É. Porque, às vezes, o melhor, aliás, para a gente captar o mais próximo possível é uma fotografia na luz natural, né? Um dia bem claro, bem iluminado, tipo ao meio-dia, assim, é quando a gente consegue captar as cores mais próximas da realidade, tá? Então, aqui, por exemplo, as minhas amostrinhas estão todas opacas, algumas aqui não dá nem para diferenciar, parece tudo marrom, né? Então, ali ela falou aqui, verde, né? Mas esse aqui a gente vê quase um palho.
as cores aqui, né? O verde, as tonalidades, aí fica... As fotos que a gente tira no Instagram ali, tenta tirar o mais claro possível para a pessoa ter uma noção, né, das cores, mas mesmo assim, às vezes modifica um pouco a tonalidade, né? Falando em fotografias, eu vou aproveitar para mostrar aqui algumas fotos que a Marta disponibilizou, vou compartilhar aqui, aí Marta, você pode ir falando um pouquinho das plantas, eu vou mostrar só 3 exemplos aqui. Tá. E uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, que é muito importante, né? A novelaria, ela tem uma certificação, né? A certificação de extrativismo sustentável da flora nativa para atingimento, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande em colher esse material, né? De não tirar coisas... Por exemplo, eu não faço tingimento com Marcela, porque a gente tem muito pouca Marcela aqui, e aí, se tu vai colher, né? Aí, quando tu vê, tu não tem mais. Então, a gente optou por plantar para não ter, para ter futuramente, né? Não digo para fazer tingimento, mas para ter a planta, que está bem escassa, né? Então, uma delas está aqui, que é o espinho de São João, né? Uma planta também com uso histórico no tingimento natural, vocês estão vendo bem aí. E aí pode comentar sobre a planta, a cor, Marta, o que tu achar válido aí para compartilhar com o pessoal. O São João, ele é um espinho, né? Uma árvore, um arbusto, ele dá até 3 metros de altura. E aqui no nosso campo, ele é como se fosse uma sujeira, né? Ele tem muita incidência dele, bastante, assim. Então, a gente faz uma coleta controlada, né? E uma coisa que até bem... O São João e o Rapa Canela são, acho que as cores são exclusivas nossas. O Rapa Canela, principalmente, que ninguém tingiu aqui, com ele. Aqui é a planta. É o São João e já vou mostrar o Rapa Canela. Cadê? Esse aqui, ó. Não, essa é a coronilha. Agora é o Rapa Canela. Aí. Esse é o Rapa Canela. Tá. Isso. Eles são 2 arbustos. Claro que o São João ele é mais alto um pouquinho, ele dá um tronco maior, né? E o Rapa Canela dá esse arbusto baixinho, cheio de espinho. Que é esse aqui, né? É esse aí. Ele é cheio de espinho, assim. E aqui é a cor. E esses 2 arbustos, eles são quase que prejudiciais, eles matam as ovelhas, né? Porque eles se prendem na lã e pode rasgar a pele, né? Então, eu digo que são 2 tingimentos bem diferentes, né? De plantas que, se tu não tem um cuidado no campo, ele pode vir a matar o animal, né? Então, todo esse cuidado, essa coisa de a gente ver o que o animal vai prejudicar ou não, né? Uma outra coisa que eu não mandei foto para ti, mas o campo nativo, né? Que eu tenho 3 tingimentos com campo nativo, que é o pega-pega, o desmodium, a guanchuma e o capim-forquilha, que é uma grama super comum, né? Uma grama super comum aqui no sul. E ela deu um tingimento aqui, ó. Esses 2. Lindo. Esses 3 aqui, ó. Né? São campos que as ovelhas comem. Guanchuma, ela ama de paixão de guanchuma. Então, é um campo que ela se alimenta e eu ainda posso tingir com ele, né? E são plantas que ninguém dá bola, né? São coisas assim... São tidas, inclusive, como daninhas, né? A grama forquilha até não, ela é, inclusive, visada em, digamos, em espaços que não tem campo nativo, os agricultores plantam ela para fazer pasto. Mas a guaxuma é tida como uma daninha, né? E o pega-pega também, né? Pega-pega também. Como uma espécie daninha. E aí ele dá umas tonalidades, assim, o pega-pega dá uma tonalidade bem, bem bonita, assim. E agora eu tô fazendo uns outros testes, que aí depois, né, que a gente vai lançar, que com a guanchuma e mais uma outra mistura, como tu falou, a gente consegue tonalidades e cores se tu misturar tinturas,
né? Se tu fizer processo, se tu fizer com mordentes ou modificadores, tu pode conseguir uma gama de cores, né? Com E poucas outra cores coisa que a Marta faz de interessante aí, duas coisas, aliás, que a Marta tá super cientista, inclusive. Ai, sou uma bruxa. É uma bruxa, alquimista. Ah, o que eu amei que tu fez foi que eu sempre falo aqui que, em geral, fruta e pétala de Ai, flor, em geral, não são boas tintórias, mas a Marta está fermentando a amora nativa, a amor, amora do campo, está essa aqui. fermentando a fruta e aí ela está conseguindo uma cor sólida. Olha lá. Isso. Essa cor aqui, esse cinza. E tu sabe, Vanessa, que agora, assim, ó, fazendo esses testes, a fermentação ela é ótima no verão, né? Eu tive um pedido agora de amora, ela levou um mês para fazer todo o processo. Por causa do frio do nosso clima Uhum. aqui, que essa semana mesmo deu 4 graus. Então, assim, a gente vai estudando, vai acertando, vai, né? E assim, o que eu notei que agora no inverno eu não tenho como fazer tingimento com amora. Mesmo que eu tenha a fruta, eu não consigo Uhum. fazer por causa da alimentação, que vai ser um Exato. processo muito longo, assim, muito demorado, né? Porque tu ficar um mês, eu gosto de fazer essas coisas, assim, de ficar pensando e fazendo devagarinho, mas é que é bem longo, né, o processo. Uhum. É isso que eu acho bacana também, porque a tua iniciativa ela não só possibilita cores que só tem aí na fazenda, cores daí que nem te chama as cores, né, um pedacinho das guaritas. Guaritas, isso. Inclusive, gente, o lugar onde a Marta mora é turístico, tem uma Isso. beleza cênica única, né, que são as guaritas em Caçapava do Sul. Mas além das cores únicas específicas, daí são cores sazonais também, né? Também. Cores como as frutas que são sazonais, como, né, como tudo que é sazonal na natureza, as cores também. Então não Isso. adianta você querer a lã da, a não ser que, claro, se faça um armazenamento, mas o bacana é também trazer isso. É aquilo que eu falei em várias lives aqui, as pessoas perdem a conexão com a origem das coisas. E entender os tempos da natureza é algo muito importante na conscientização das pessoas, na educação ambiental, conectar com o tempo das coisas na natureza, né? Que tudo tem seus tempos. Então, levar a sazonalidade de um processo para um produto, também cunha esse produto de informação, de educação ambiental, né? Que isso vai carregar, né? Porque hoje os alimentos mais consumidos, né? Eles, em tese, perderam a sazonalidade porque a gente vai no supermercado e tem o Compra. ano inteiro, mas não quer dizer que produz o ano inteiro, né? E é Sim. importante isso. Não, e uma outra coisa, assim, ó, que fazendo esses processos, né? Claro que a amora eu colhi ela na época certa, a gente congelou, como é uma fruta, né? Ela e a pitanga, mas aí tem toda a questão da estação, né? Sim. Eu não tenho como fazer uma fermentação que leva uma semana no inverno, que aqui é muito frio, né? Por mais que eu coloque no sol, não vai fazer aquele processo rápido, né? E uma outra coisa que eu observei também, Vanessa, mas também isso tudo assim, ó, é estudo, é a respeito do ciclo, as luas. A lua, tu sabe que ela influencia no corpo, nas marés, né? E no tingimento também. Eu observei que a lua nova é a melhor lua para fazer tingimento. É a que dá a Olha, tonalidade mais forte. que bacana. Então, tudo isso, assim, se tu vai colher de manhã o material, vou colher de tardezinha, né? Nunca vou colher em Uhum, horário de sol alto, tudo isso uhum. eu digo, eu vou anotando coisas que vão ficando, né, registrada, que depois, quando eu vou fazer, tem todo esse processo para atingir aquela cor, né? E Uhum. pode falar. Eu vi essa semana, inclusive, isso num vídeo do Instagram acho que é Mulheres do Jequitinhonha, que elas fiam algodão, no caso, né? Um trabalho até parecido com o teu, só que com algodão. Então, elas fiam o algodão e tingem também com espécies locais.
Eu não me lembro agora a espécie que era, uma árvore que elas colhem a casca, mas que ela estava falando justamente isso, né? A influência da lua nas tonalidades, né? Dependendo da lua que você colhe, resultar em tons diferentes. Até assim, ó, eu observei não na colheita, mas sim no tingimento. Quando elas estão dentro das panelas, sabe? Sim, olha daí que tem essa diferença, que a lua nova, ela tem essa coisa de ficar mais forte o tingimento, né? Mas, assim, um diferencial, assim, que eu acho que a gente tem, que como o processo, o tingimento em si já é um processo lento, né? Sim. Demora horas para fazer. E o nosso ainda é um pouco mais lento, porque às vezes eu nem uso fogo, a gente tenta fazer o mais natural possível, sem gastar muita energia, né? Essa semana mesmo, eu peguei, como tá muito frio, eu digo, eu não vou colocar, aquecer a tintura, porque vai demorar demais, vai gastar muito gás. Aí coloquei uns tonel de água dentro, no sol, deixei aquecer. Eu digo, eu voltei digamos, aos primórdios lá nas cavernas, né? Mas, eu acho que esse que é o diferencial da nossa lã. Tem todo um trabalho lento, né? Desde a parte da fiação, sou eu que fio, sou eu que faço todo o processo, né? Até chegar ao novelo, até chegar essas coisinhas aqui, fofinhas. Lindo, lindo. São joias, né? Eu acho que daí tem todo um carinho, tem toda uma parte emocional ali junto também, né? Que eu acho que influencia muito. Acho que o tingimento, ele é bem ligado com a gente, que a gente está com a cabeça, tu tem que ficar focada, né? Fazer a coisa devagar, no seu tempo. Perfeito. E uma coisa além disso que tu coloca do tempo e a tua matéria-prima possibilita também isso, porque a lã é uma fibra proteica, então tem toda uma afinidade com corantes naturais, então permite abrir mão um pouco da alta temperatura, né? Tem fibras que a gente não arrisca tanto, né? Mas a lã, inclusive a lã nem pode ultrapassar 70 graus no processo. Então a lã permite isso que é o bacana, né? Aproveitar até a energia natural, né? O processo da amora, a amora, ela fica a lã dentro da tina. Eu já digo que é uma tina, bem parecido com o processo do índigo, né? Ela fica ali, eu deixo uma semana, às vezes até 10 dias ela ali dentro, né? Então, é como se fosse um tingimento solar, claro que medindo o pH e tudo, né? Tem um outro processo, mas são umas misturas. Eu acho que eu fui pegando, tu ensinou uma coisa, eu fui misturando uma coisa com a outra para ver se estava certo ou não. E tu falou uma coisa assim que a gente, que na natureza a gente encontra todas as cores, né? Só é uma questão de tu procurar, ter paciência, né? Fazer pesquisa e persistir sempre, né? E a lã, eu escutei que a lã toda era igual, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas toda lã é igual, será que toda lã é igual, né? E aí eu comecei a fazer também umas pesquisas, e aí eu fiz tingimento com os 3 tipos, que é o mais comum, que é a merino, que é uma lã fina, a nossa ideal, que é uma lã fina também, e a corredale, que é a lã mais grossa, né? E aí, a surpresa toda, que tem diferença. E diferença bem... Não sei se vai aparecer. Olha a diferença. Ai, nossa, muito diferente. Totalmente. Essa lã é a corredale, essa aqui. A mais grossa. A mais grossa, né? Essa aqui é uma lã de 30 micras, né? Uma cruza. Ela é uma lã bem grossa. Ela é mais áspera. Essa aqui é a nossa, que é 23 micras, uma lã fina, suave. E essa é uma lã merino, 21 micras. A diferença é que quanto, acho que mais grosso o fio, né? Mais grosso a lã, mais escuro vai ficar. É como se fosse o nosso cabelo, né? Uhum.
porque a lã é uma fibra, ela tem as escamas, né? Uhum. Aí é uma questão de estudar, mas essa aqui eu acho que a abertura é maior, né, da fibra, então olha a diferença do E tingimento. pode ser, inclusive, a genética, né? Talvez nem, por ser mais grossa, tenha mais proteína, que é onde a cor se fixa. Então, com mais proteína, mais cor se fixando, né? Pode ser que tenha algo a ver com isso, né? Se ela é mais grossa, quanto mais grossa, mais proteína para a cor se fixar, mais sítios de ligação, né, da cor. Sim. Muito legal. São três raças diferentes, 3 raças consideradas laneira ou lanadas, né? Mas aí com porcentagens diferentes de lã, no caso, a merino é 80% lã e 20% carne, a ideal é 60-40%, e a corredária é 50-50%, né? Então aí tem tudo isso, como tu falou então, quer dizer que a lã não é toda igual, né? Não. Definitivamente não. Muito legal. Show de bola. E uma outra coisa que a Marta, super alquimista, já fez, e que eu quero atualização, porque a gente não conversou mais sobre isso, é que aquele acetato de ferro que eu ensino, tem no canal, ele é possível, a mesma receita, fazer o acetato de alumínio e o de cobre, usando, em vez de peças de ferro, peças de alumínio e peças de cobre. A Marta encontrou pedrinhas com cobre, oxidação ali do cobre, né? Na propriedade, ela fez o próprio acetato à base das pedrinhas, ou seja, de algo ali também disponível, que eu acho, assim, muito legal. Usei, malaquita o nome das pedras, das rochas, né, que a gente tem aqui em abundância, porque essa área é toda uma área rica geologicamente, né? Tanto é que a gente tem as guaritas aqui. E eu fiz o mesmo processo, peguei as rochas, né? Fiz a mesma quantidade, como se fosse os pregos, fiz com ela. E ela deu um acetato e dá, faz como amordentação, né? E outra, eu uso também ela, por exemplo, se eu não tenho tacho de cobre. Vou falar uma das coisas que eu não tenho taxa de cobre, então eu coloco ela no tingimento junto. Acho que o pega-pega fez assim. Peraí. Fiz a tintura junto, eu coloquei as pedras dentro e fiz o corante, no caso, para fazer o tingimento. Né? Que legal. Então, aí vou fazendo uns testes, né, com lindo. O que eu tenho aqui, com as coisas... Inclusive as rochas, né? Que já falei aqui também, é possível fazer tingimento com solos, argilas, pós de rochas, enfim. O foco da Pano da Terra é ensinar exclusivamente com plantas, pela minha formação, pelas coisas que eu acredito. Trabalhei minha vida profissional inteira, envolve o uso de plantas, né? Sim. Mas, inclusive, numa das lives eu indiquei a Marion Rupp, se alguém quiser se aprofundar com os solos e as terras, né, no tingimento. Sim. Mas também um recurso que tem aí que a Marta está aproveitando muito bem. Eu vou mostrar rapidinho aqui, Marta, só para o pessoal se localizar, as guaritas. Achei aqui no Google mesmo para mostrar, só para o pessoal que nunca ouviu falar, rapidinho. Nós estamos a 70 quilômetros da cidade, né, de Caçapava. Aqui, ó, gente, estão vendo? É um dos patrimônios, né, aqui do Rio Grande do Sul, ela é considerada uma das 7 maravilhas, é um geossítio, né, e fica aqui. Pena que eu não posso levar, se eu mexer com o note aqui, por causa da internet, que eu fiz uma gambiarra para poder ficar melhor. Mas aqui as fotos tá de boa para mostrar, olha só. Eu tenho, na minha direita aqui, a Vanessa viu, né, que da varanda eu tenho todas elas, né, a gente enxerga. É um lugar lindíssimo. Muito bom. Eu quero ver se eu começo a fazer agora umas pesquisas com os líquens e os fungos que tem nessas rochas, né?
Perfeito. O que vai dar. É que o meu receio todo é que fungo pode ser meio que tóxico, né? Mas a gente vai testando e Mas vamos com cuidado dá para testar, sim, é incrível. Inclusive tem pousadas aí perto, se alguém quiser. Tem um hostel bem ao lado aqui da propriedade.